Foi um dos projetos de engenharia mais caros de todos os tempos. Uma ponte de 2 andares com mais de 8 milhas de comprimento, com 10 faixas de tráfego conectando 2 cidades movimentadas na área da Baía da Califórnia. Um terremoto devastador. E um projeto de reconstrução de mais de 10 anos e 6 bilhões e meio de dólares em construção. Como a Califórnia substituiu seu maior vão de ponte? Um que 280 mil pessoas dirigem todos os dias sem paralisar uma cidade inteira. A história da Ponte da Baía tem tudo isso. Imperadores, terremotos, a Marinha dos Estados Unidos da América Focas, o Federal Bureau of Investigation e até mesmo Arnold Schwarzenegger. Mas a maneira como a ponte foi removida e substituída, isso é ainda mais inacreditável. Então fique por aqui, é uma história que você vai querer ouvir. Agora, quando as pessoas pensam em pontes de São Francisco, a icônica ponte Golden Gate é a que geralmente vem à mente. Mas há outra ponte na cidade, a Ponte da Baía de São Francisco Oakland, mais conhecida como Ponte da Baía. Estendendo-se por 8 milhas, este gigante de 2 andares conecta São Francisco a Oakland e é uma parte crucial da Interstate 80. É uma das pontes mais largas do mundo, com 10 faixas para provar isso. Mas apesar de tudo isso, ainda vive à sombra de seu irmão mais famoso. Mas logo daremos a ele o destaque merecido. O sonho de uma ponte conectando São Francisco com Oakland, Berkeley e Alameda começou tão cedo quanto 1850, quando o editor de jornal William Walker propôs um aterro semelhante ao cais de Clay Street, de 1.800 pés. Avançando para os dias da Corrida do Ouro, e a ideia de uma ponte conectando as áreas ganhou força devido às preocupações de São Francisco sobre seu futuro comercial após a ferrovia transcontinental conectar Oakland ao resto do país em 1869. Em 1872, o caprichoso imperador Joshua Norton, um residente de São Francisco, que havia se declarado o imperador dos Estados Unidos, decretou que uma ponte fosse construída. Ele famosamente declarou: "Nós ordenamos a prisão pelo exército de ambos os conselhos de paz da cidade, se eles persistirem em negligenciar nossos decretos." O que lhe faltava em poder cívico real, ele compensava em visão. Contudo, apenas na década de 1920, com o advento dos automóveis, o projeto da Ponte da Baía finalmente ganhou tração. Em 1929, a legislatura da Califórnia levou a sério a realização disso e criou a Autoridade de Ponte com Pedágio da Califórnia, que tomou medidas sobre as propostas de ponte anteriores. A construção começou em julho de 1933 e em apenas 3 anos e 5 meses a ponte foi concluída. Inaugurada em novembro de 1936, apenas 6 meses antes de sua vizinha mais famosa, a Ponte Golden Gate. No dia da inauguração, o ex-presidente Herbert Hoover fez a ousada proclamação: "Esta é a maior ponte já construída no mundo." O custo total do projeto de 3 anos, um impressionante 77 milhões. Espere, 77 milhões e 3 anos. O que aconteceu com os números de 10 anos, 6 bilhões e meio que mencionamos no início deste vídeo? Bem, há uma explicação simples. A ponte não é a mesma que foi inaugurada em 1936. E um terremoto é responsável por isso. Em 17 de outubro de 1989, exatamente às 5h04 da tarde, o terremoto de Loma Prieta atingiu com uma vingança, abalando a área da Baía com uma magnitude de 6,9. Matou 63 pessoas e feriu mais de 3.700. Mais de 80 pontes foram afetadas, incluindo a Ponte da Baía. Uma seção de 76 por 50 pés ou 23 por 15 metros do convés superior da ponte no lado leste estalou e caiu no convés abaixo. Reivindicou uma das 63 vidas totais perdidas durante o terremoto. Imagine, um impressionante pedaço de 50 pés do convés superior da Bay Bridge desabou quando 2 milhões de libras de empuxo deslocaram o quadro em 7 polegadas, cortando os parafusos que conectavam o convés aos suportes. Foi um lembrete austero de quão vulnerável este gigante envelhecido se tornou. Mas isso não era novidade para os funcionários do Departamento de Transportes da Califórnia, ou Caltrans,
que vinham levantando alarmes sobre o design do olhal, propenso a rachaduras da ponte por anos. O terremoto transformou esses sussurros em um rugido ensurdecedor. O terremoto de Loma Prieta revelou uma verdade crucial. As pontes da área da Bahia precisavam ser reconstruídas para resistir a eventuais terremotos. Com 70% de chance de um grande terremoto ocorrer nos próximos 30 anos, os riscos eram elevados. Se um 6.9 causou tanto estrago, o que aconteceria se um do tamanho do terremoto de São Francisco de 1906, que 7.8 na escala Richter, ocorresse? Considerando que a Ponte da Bahia historicamente lutou contra ameaças sísmicas, ela se tornou uma bomba relógio. Então a Caltrans entrou em ação. A agência tinha a missão de substituir o vão leste por uma nova ponte que atendesse aos padrões modernos de segurança e sismicidade. Os oficiais da Caltrans queriam algo que resistisse a um terremoto de magnitude 8,5 e estavam decididos a realizá-lo. No entanto, não é possível fechar uma ponte que transporta mais de 250 mil passageiros diariamente entre Oakland e São Francisco. Isso é um pesadelo logístico prestes a acontecer. Então eles criaram um plano audacioso: construir uma nova ponte e destruir a antiga, mantendo o tráfego fluindo o tempo todo. Era um plano que exigia um planejamento estatístico preciso. Primeiro, nasceu a equipe de programação do corredor, encarregada de monitorar o progresso de impressionantes 21 contratos. Gerenciar um projeto dessa escala exigia uma coordenação séria. Cada contrato tinha que ser analisado para possíveis riscos. Se um aspecto fosse acelerado, isso afetaria outro? Quais eram os custos e os efeitos nos cronogramas? A equipe enfrentava um grande desafio. Eles mantiveram o tráfego fluindo. Para realizar essa enorme empreitada, foram introduzidos 2 desvios inovadores: o desvio da Ilha Yerba Buena e o desvio do Oakland Touchdown. O desvio da Ilha Yerba Buena foi crucial. Ele redirecionou o tráfego da antiga estrada, permitindo que as equipes de construção demolissem as extensões antigas e construíssem novas estruturas de transição na ilha, instalando as novas extensões de suspensão auto-ancoradas. Graças a essa estratégia, a Caltrans não apenas manteve o projeto em andamento, mas até adiantou o cronograma, algo raro em grandes projetos de infraestrutura. Foi uma aula magistral em logística, mas ainda havia uma tarefa monumental pela frente. Afinal, estamos falando do maior projeto de ponte da história da Califórnia e uma das principais façanhas de engenharia do século XX. Para este projeto, cada passo teve que ser meticulosamente planejado e executado para transformar com sucesso uma artéria vital de transporte, mantendo a área da Bahia em movimento. Foi uma façanha que exigiu não apenas engenhosidade, mas também coordenação precisa. No ponto mais alto, a ponte ficava a 135 pés acima da água, reduzindo para 40 pés ao se aproximar da costa. Cada vão precisava ser angulado corretamente à medida que se aproximava da terra. Tudo isso levando em conta as imprevisíveis mudanças de maré e condições climáticas da Bahia. Ademais, o tempo era crucial. Cada segmento da ponte tinha que ser removido entre novembro e abril para evitar interferir com as aves migratórias que retornam para nidificar. Isso apenas aumentou a sensação de urgência. Mas talvez o desafio mais formidável estivesse na engenharia do ancoradouro central, que exigia afundar 265 pés ou 80 metros abaixo da água para alcançar o leito rochoso sólido. Essa tarefa monumental usou um caixão de múltiplas cúpulas, uma invenção brilhante que demonstrou o espírito inovador que impulsionava este projeto. Se você pensou que o acesso aos locais de construção necessários era simples, pense novamente. A Caltrans enfrentou uma luta de 1 ano para obter permissão da Marinha para realizar testes geológicos na ilha Yerba Buena, levando a atrasos significativos e aumento dos custos. Mas esses custos não eram novidade. Inicialmente, o plano era reformar a extensão leste existente, estimada para custar aproximadamente 200 milhões de dólares. No entanto, avaliações de engenharia mais aprofundadas revelaram que construir uma nova ponte custaria algumas centenas de milhões a mais, mas resultaria em uma vida útil muito mais longa,
de 75 a 100 anos, contra meros 30 anos para a reforma. Mas isso não foi o fim da estrada. A estética do design inicial, frequentemente criticada como uma autoestrada sobre estacas, provocou uma reação significativa do público e dos políticos locais. Para solucionar essas questões, uma equipe de design se dedicou a selecionar uma extensão de assinatura funcional e visualmente icônica. No entanto, o processo foi tudo menos suave. Conflitos surgiram dentro do painel consultivo de engenharia e design, especialmente quando os membros do painel enfrentaram o desafio de avaliar propostas de suas próprias empresas. E claro, os problemas só continuariam a se acumular uma vez que a construção da nova ponte realmente começasse. Porém, a cada vez, a equipe achava um jeito de se adaptar e inovar. A construção da nova ponte suspensão auto-ancoradas começou com a seção Skyway em 2002. Este impressionante trecho se estendia por 1,2 milhas das estruturas de touchdown de Oakland até o vão suspensão auto-ancoradas. Este impressionante trecho se estendia por 1,2 milhas das estruturas de touchdown de Oakland até o vão suspensão auto-ancoradas. A cravação de estacas começou em fevereiro de 2003 e até 2007 a via elevada estava 75% completa. Mas isso não significa que os primeiros anos foram sem problemas. Somente em 2005 houve 2 interrupções notáveis no processo. A primeira foi causada pelo então governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, que propôs um redesenho para a própria ponte suspensão auto-ancoradas. A proposta enfrentou um intenso escrutínio, com um relatório alertando sobre atrasos severos de tempo e custo. No mesmo ano, o Federal Bureau of Investigation começou a investigar alegações de que soldadores estavam cortando caminho em seu trabalho, o que ameaçava a integridade estrutural do novo trecho. No entanto, em uma reviravolta, o Federal Bureau of Investigation encerrou a investigação, revelando que as soldas críticas eram na verdade 30% mais fortes do que o necessário. O projeto Skyway foi oficialmente concluído em 2016. Como eles conseguiram realizar esse feito? As técnicas de construção foram nada menos que geniais. A equipe cravou estacas tubulares de grande diâmetro em ângulos devido às condições fracas do solo e trouxe segmentos pré-moldados que foram montados usando elevadores em balanço. Agora vamos falar sobre a estrela do show, a própria ponte suspensão auto-ancoradas. Ela ostentava um design único de suspensão auto-ancorada, com uma única torre assimétrica adaptada para os desafios específicos do local. A construção deste vão principal começou em 2008, apresentando um cabo principal projetado como um único laço, dando-lhe a capacidade de suportar volumes de tráfego mais altos. Além disso, o design sísmico da ponte era de ponta, com recursos de absorção de energia que a tornavam resistente o suficiente para suportar terremotos severos. Assim, o objetivo original do projeto foi alcançado. A construção da torre começou em 2010 e passou por várias fases. Em julho de 28 daquele ano, a equipe ergueu o primeiro dos 4 pilares principais da torre abaixo do convés. Em março de 2011, a torre tinha 480 pés de altura e em dezembro de 2011 estava completa. Isso também permitia o início da instalação dos cabos. A equipe usou feixes de cabos pré-fabricados de 1 milha de comprimento para eficiência, em vez do método tradicional de um fio de cada vez. No total, 137 feixes de cabos foram meticulosamente instalados. No final de maio de 2012, todo o cabo estava sendo comprimido em uma forma circular elegante e envolto em uma jaqueta de fio protetora. Era uma visão a ser contemplada. A tensionamento foi realizado individualmente em cada cabo suspenso para distribuir uniformemente a carga, culminando em 20 de novembro de 2012, quando a seção suspensão auto-ancoradas tornou-se autossustentável. Enquanto isso, a fase de touchdown de Oakland começou em 2009 e foi concluída em 2013. O objetivo era concluir a pista no sentido leste até maio de 2011. Isso envolveu a construção de uma estrada elevada curvada ligada à estrada existente, concluída em 2 fases para manter o tráfego fluindo. Em meados de março de 2013, a parte ocidental foi concluída
e as passarelas de construção removidas, abrindo caminho para a grande revelação. Mas e a antiga extensão leste? Ele começou sua lenta despedida em janeiro de 2012 com estimativas de demolição, sugerindo que levaria impressionantes 5 a 7 anos para ser concluído e custar. Ele começou sua lenta despedida em janeiro de 2012 com estimativas de demolição, sugerindo que levaria impressionantes 5 a 7 anos para ser concluído e custaria cerca de 244 milhões de dólares. Era um preço alto apenas para se livrar de algo. Mais de 8 mil trabalhadores construíram a ponte original, mas apenas cerca de 34 pessoas realizaram a demolição. Os trabalhadores da Joint Venture CEC Silverado lidaram com a tarefa como profissionais experientes. Eles foram suspensos a 200 pés acima da Baía de São Francisco em cestos de elevação. Eles cortaram a ponte habilmente com tochas enquanto os operadores de guindaste manobravam o aço com destreza. Mas não foi até 28 de janeiro de 2014 que as coisas ficaram sérias. Gigantescos martelos pneumáticos vermelhos batiam sem parar, fazendo a antiga extensão tremer e vibrar. Por meses, os passageiros, ciclistas e corredores assistiram à dramática transformação acontecer. Em junho de 2015, a monumental seção em balanço estava oficialmente concluída. As equipes desmontaram meticulosamente a estrutura na ordem inversa de como foi montada nos anos 30. Isso não foi apenas qualquer desmontagem, envolveu atos em arame alto, literalmente, enquanto aderiam a rigorosas salvaguardas ambientais. Ainda assim, tudo correu sem problemas. Brian Maroney, o engenheiro-chefe da ponte, notou que o antigo aço estava cansado e rachado, mas a demolição foi concluída no prazo, abaixo do orçamento e sem nenhum acidente. No final de 2015, a primeira fase do processo de demolição foi concluída, marcando a remoção de toda a seção de balanço e da curva em S. Duas equipes trabalharam exaustivamente na ponte suspensa, enquanto outra lidava com a curva em S, um desvio complexo para o túnel Yerba Buena. A remoção da curva em S não foi uma tarefa fácil, dada a sua proximidade com a nova ponte e o tráfego em tempo real. Mas graças ao uso de falsas obras de 1,6 metros de diâmetro destinadas à nova ponte da Bahia, a equipe navegou a demolição com relativa facilidade. A fase 2 visava a remoção das colossais seções de treliça de 1,7 milhões de libras. Esta fase exigiu não apenas força, mas também planejamento e coordenação precisos. Durante a desmontagem da antiga extensão leste, as equipes carregavam materiais em barcaças para reciclagem. O uso do sistema hidráulico Enerpac foi um divisor de águas para levantar as seções da treliça. O sistema de elevação multiponto tinha 4 torres sob cada canto da carga, oferecendo estabilidade e velocidade. Com capacidade de elevação de 125 a 750 toneladas, essa tecnologia reduziu o tempo necessário para remover cada vão. As equipes reduziram o tempo de remoção do vão de 6 para cerca de uma semana. Mas a demolição não foi sem seus problemas incomuns. Em 11 de novembro de 2017, alguns dos últimos resquícios da antiga ponte estavam prontos para remoção. Mas enquanto as equipes trabalhavam para demolir as fundações marinhas, eles encontraram um visitante surpresa. Uma foca na zona de exclusão causou um breve atraso. Observadores de mamíferos marinhos foram trazidos para garantir que os protocolos de segurança para a realocação das focas fossem seguidos. Uma vez que a costa estava livre, a implosão final ocorreu sem problemas. No total, mais de 58.200 toneladas de aço e cerca de 245 mil toneladas de concreto da antiga extensão oriental foram removidas. Em 8 de setembro de 2018, uma série de implosões controladas marcou o ato final na saga de demolição da antiga Ponte da Bahia. Os últimos remanescentes, Pier E19 e Pier E20, foram removidos da Baía de São Francisco, encerrando oficialmente uma transformação notável que começou com a construção do novo trecho entre 2002 e 2013. Nas primeiras etapas da construção, Kenneth Terpstrom, do Caltrans, disse: "Quando este projeto for aberto ao público, eles ficarão maravilhados com o que vão ver.
E foi exatamente isso que aconteceu. Desde a sua conclusão, a Ponte da Bahia tem prosperado, acomodando o crescente tráfego com graça e confiabilidade. Enquanto os passageiros desfrutam da viagem mais suave e das vistas de tirar o fôlego, a ponte se destaca como um testemunho da engenhosidade e colaboração humana, abrindo caminho para um futuro mais brilhante e seguro. E tudo foi feito sem sequer interromper o tráfego. Então, aí está a história da remoção eficiente do maior vão de ponte da história dos Estados Unidos da América, abrindo caminho para algo ainda maior? O que você acha dessa notável empreitada? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e cuide-se.